Muito bom dia. Cumprimento a todos aqueles que tão generosamente se reúnem aqui nestas quintas-feiras pela manhã para, sob o patrocínio do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, participarem aqui destas nossas reuniões semanais acerca de matérias interessantes ao direito notarial. De início, quero agradecer muitíssimo ao Colégio Notarial do Paraná pelo apoio que tem dado a esses nossos encontros. Eu faço particularmente em nome do Dr. Renato Lano, digno presidente dessa entidade paranaense, não deixando de agradecer a toda a sua junta diretiva, bem como a direção anterior deste colégio, então presidido pela doutora Mônica Dallavec, que é hoje presidente da ANOREG Seção Paranaense. Nós vamos hoje nos aproximando da parte final desta série relativa a exposições em torno do livro Prudência Notarial. Esse livro, como já tem sido observado em outras ocasiões, foi publicado aqui no Brasil, numa edição primorosa da Quinta, aqui de São Paulo, no ano de 2012. Rapidamente se esgotou, a tiragem foi de 5.000 exemplares e se esgotou com bastante rapidez. Teve uma nova edição espanhola, pela Dixon de Madrid, e na verdade, tudo aquilo que nós lemos e expusemos até aqui, até este momento, acerca do livro, foi, em resumo, uma preparação exatamente para esse desfecho, que começa na exposição de hoje e deve concluir-se daqui a 15 dias, quando nós tratarmos da segunda parte. E por que razão, se vai para esse desfecho, é um desfecho de um capítulo só, e é um capítulo que não é dos mais longos, há necessidade de partir, de dividir este capítulo de modo a não fazê-lo em uma só aula. Se é, enfim, como eu estou dizendo, uma simples conclusão daquilo tudo que nós preparamos ao largo das exposições. É porque nós vamos tratar aqui sobre o título Discurso Prudencial Próprio dos Notários, que é o título do capítulo 14 aqui do livro. Quem tem o livro é da página, quem tem o livro na edição brasileira, página 89 e seguintes. Nós vamos tratar exatamente, como está no título aqui da aula, que eu fiz questão de colocar esse título, da determinação notarial do direito. Agora, reparem, eu vou mostrar aqui de modo gráfico o que acontece. Vejam aqui esses dois livrinhos, são 2 tomos, olha, viu o tamanho? Esse aqui é outro. São 2 tomos, Metodologia de la Determinación del Derecho, do grande jurista, pensador e notário espanhol, Juan Vallet de Gotzolo. É verdade que esta metodologia da determinação do direito que aqui está, envolve, nesses 2 grossos volumes, envolve a determinação judicial do direito e toda a determinação negocial. Isso quer dizer, tanto aquela efetivada no âmbito diretamente privado, entre particulares, quanto a determinação notarial do direito. Ou seja, é um tema vastíssimo, E, portanto, não me parece convir, que exatamente ao atingirmos o ponto conclusivo desta matéria, e que interessa de perto, efetivamente, agora até mesmo a atividade do notário e aos estudiosos do direito notarial, que nós o façamos com muita rapidez. Daí a razão pela qual eu estou partindo esta aula da determinação negocial do direito, correspondente ao capítulo 14, em 2 partes, em duas fases ou etapas de aula. E vamos começar aqui, portanto, a leitura e os esclarecimentos, exposições que pudermos fazer acerca desse assunto.
Compete, digo eu aqui no texto, a metodologia da determinação negocial do direito. Então vamos lá. A metodologia é o tratado, a doutrina do método. O método quer dizer caminho. Portanto, quando se fala em metodologia, está a pensar-se no caminho, no itinerário para alguma coisa. Metodologia da determinação negocial do direito. Aqui, calha ver, não se trata, pois, da legislação. Trata-se efetivamente de determinar, ou seja, de colocar um termo, de definir, colocar limites a um direito. O direito aqui entendido como a res justa, a coisa justa para o caso, justa seja por natureza, justa seja por determinação, incluída a determinação das vontades contratantes. Essa determinação, como eu disse há pouco, ela pode ser judicial, heterônoma, quando o juiz determina nas suas sentenças, ou negocial. E a negocial possui ao menos duas espécies. A espécie propriamente da celebração entre particulares, por exemplo, alguém faz um contrato particular de locação, ajusta, portanto, uma locação com alguém, e este ajuste é uma determinação negocial do direito. Mas ela pode ser ainda de outra espécie, que é a sua determinação notarial, quando além dos clientes envolvidos, ou seja, dos contratantes envolvidos em um dado negócio jurídico, intervém uma terceira pessoa, que é exatamente o notário. Então aqui nós temos a determinação notarial do direito, é uma espécie da determinação negocial, e por sua vez tem como gênero mais remoto a determinação genérica do direito, que pode ser, como eu disse, também judicial. Bom, a essa metodologia da determinação negocial, incluindo a notarial, cabe o exame dos vários procedimentos que o notário, quando forem só os particulares adotam ou devem adotar, dentro de limites legais postos, ou seja, à luz do ordenamento jurídico vigente, quer dizer, lei natural e lei positiva, que são procedimentos e disposições condicionantes da atividade das partes, dos clientes, dos contratantes e do próprio notário. E a essa metodologia, digo eu aqui no texto, precede a consideração do próprio discurso do saber prático do notário, ou seja, o exame da prudência notarial. Então, vamos dizer o seguinte: há um método, há um procedimento, e do ponto de vista racional, do ponto de vista, portanto, da razoabilidade exigida dos comportamentos em geral dos seres humanos, há aqui um campo próprio à prudência notarial, no plano da determinação notarial. Ou seja, o notário tem um modelo discursivo a que deve ligar a sua atuação. Então, observemos aqui, do ponto de vista de saber jurídico, o que nós estamos fazendo aqui é colocar-nos num ponto de observação, num posto de observação, para ver como o notário age. Se nós quisermos dizer de maneira simples, um pouco simplificada, mas é assim mesmo, como o notário pensa. É aquela brincadeira, né? Onde ele vive, onde que come, etc. Como o notário pensa. O que pensa o notário, o que deve pensar quando atua no seu procedimento. É isso, nós estamos, ao fundo, tratando de ver o notário na sua atividade, tanto internamente, ou seja, na maneira como ele deve discursar, raciocinar, discorrer, quanto na sua atividade exterior. Prossegue aqui o texto. A complexidade da determinação negocial do direito exige para seu processo conformador e sua sinalização. O que é o processo conformador? Como é que nós vamos formar? A matéria é bruta. Os clientes se acercam do notário e lhe fornecem fatos, intenções, desejos a atingir. E cabe ao notário conformar isso juridicamente e sinalizar. Sinalizar o que é? Documentar. É a documentação. Como
como o notário vai documentar isso também. O notário tem um papel conformador, isso quer dizer, de formar efetivamente o negócio jurídico, mas tem também um papel sinalizador, de documentação. Ele não é uma coisa só, nem a outra só. Ele não é só jurista e não é só documentador. Ele é um jurista documentador. E, enquanto jurista, ele tem um papel de determinação do direito. Isso é muito importante porque esse é um dos traços distintivos entre a função do notário e a função do registrador. Em certo sentido, nesse aspecto, o notário se aproxima mais do juiz. Ou talvez o juiz mais do notário, porque o juiz vai para suprir aquilo que não contou com a determinação negocial, com o consenso negocial. E o notário, portanto, determina o direito num caso concreto. Portanto, exige o concurso, digo eu aqui, segundo o tipo românico ou latino, de um jurista dotado de idôneos conhecimentos jurídicos e titular de um poder público de autenticação e efetividade probatória. Então vamos ler esse trecho que exige algum esclarecimento. Primeiro fala-se aqui em tipo românico ou latino. A expressão é um tanto inexata, ou pelo menos um tanto imprópria. Há um notariado latino, como tipo, e dentro do tipo do notariado latino há um subtipo românico, e mais além desse subtipo românico, subtipos variados. Por exemplo, o notariado lusitano, o notariado espanhol, o notariado italiano, são formas de notários românicos e notários latinos. Portanto, quando eu uso aqui a expressão tipo românico ou latino, que aliás frequenta a doutrina notarial, não é muito próprio isto. Não há propriamente uma alternativa, românico ou latino, perdão, não há uma identidade entre a expressão românico ou latino. O românico é uma aplicação do latino, mas uma aplicação diferenciada. Já, portanto, com algum fator de discriminação, porque já ocorre nos países de expansão da latinidade, nos países de língua romance, assim, Portugal, França, Itália, Espanha, etc. E por isso apresentam essas variações românicas, diversidades efetivamente na atuação do notário. O surgimento e a caracterização, por exemplo, do notário espanhol, o mais amplamente, digamos assim, notário hispânico, que envolve também Portugal, envolve Portugal e as Espanhas. É um surgimento histórico concreto, diverso do surgimento do notariado da Lombardia ou notariado da Espanha, e com características próprias. Portanto, embora seja comum falar-se com termos equivalentes, notariado românico ou notariado latino, nós precisamos atentar para essa distinção. O românico é já uma especificação do latino. Mas, como toda espécie, mantém as referências do gênero. Portanto, guardemos-nos de imaginar que o fato de nós podermos especificar no notariado lusitano, por exemplo, o notariado brasileiro, que é fruto do lusitano, algumas características, possamos com isso pura e simplesmente desconhecer os atributos próprios do notariado latino. Mas prosseguimos aqui porque isso vai nos dar algumas pistas para salientar essas características do notariado latino. Ou seja, o concurso, segundo o tipo românico latino, que é, como expus, espécie e gênero, adotados no caso brasileiro, de um jurista, note bem, o notário é um jurista, não um documentador, não um arquivista, não um técnico em informática. Ele pode até ser também um bom técnico em informática, pode ser um bom arquivista, pode ser um bom documentador, mas ele é, sobretudo, um jurista. Jurista dotado de conhecimentos jurídicos idôneos, ou seja, os necessários para exercer, para cumprir o dever de aptidão. Titular de um poder público, potestade, de autenticação e efetividade probatória, ou seja, é o poder de autenticar, de produzir atos autênticos e de produzir atos que sejam probatórios, em boa parte das vezes, com a garantia da fé pública.
que anda um pouco estendida em demasia e, em alguns casos, deficitária em outra, mas, enfim, é digamos, o ponto central, capital, dessa efetividade probatória. Prossegue o texto. Isso se dá quando ao pacto celebrado com a auctoritas própria do jurista, aqui vem a distinção. Enquanto nós não distinguirmos adequadamente a auctoritas do notário e a sua potestas, a mesma coisa se pode falar do registrador, a auctoritas do registrador e sua potestas, nós não vamos compreender bem a norma que está no caput do artigo 236 da Constituição Federal, que fala em delegação. Ou seja, o que o poder público delega ao notário, tanto quanto ao registrador, é a potestas. Ou seja, é aquilo que diz respeito à efetividade universal, ou seja, relativamente a todos, da atuação probatória do notário e do registrador. Não mais que isso. Ou seja, a delegação, se nós quisermos resumir, a delegação da fé pública, não da autoridade. A autoridade não se delega. Portanto, há uma autoritas própria do jurista, a que se junta uma bastante força publicizante, esta sim é a potestade, que é específica potestas de dação da fé pública. Bom, então nós temos aqui esta característica. Há um ponto que eu deixo referido. Eu ontem ainda imaginava que, como nós vamos ter um interregno, em que as aulas a cada 15 dias não tem ainda material, nós temos que pensar o que fazer a cada 15 dias, porque aqui nesses nossos encontros nós fazemos, ora, a leitura dos textos do Notas sobre Notas, que são publicados no site do Colégio Notarial do Brasil e da São do Paraná, e na semana seguinte estamos fazendo nesse momento a leitura aqui do livro Prudência Notarial. Está acabando o livro, não é? A leitura do livro. Então nós vamos ter um interregno. Eu estava imaginando que talvez seja conveniente nós tratarmos do conceito do abandeiramento da auctoritas notarial. Porque o problema da auctoritas é saber por que novos delegados notariais, pessoas que, portanto, assumem, depois de no caso brasileiro, depois de um concurso público notariado, já de pronto adquirem um auctoritas, sem a ter provado ao longo do tempo. Mas não era notário. Como é que adquire essa auctoritas? Então, nós temos que aí tratar do conceito de abandeiramento da autoridade. Mas aqui vamos prosseguir. Esse jurista especializado, que é o notário, não apenas se vocaciona, ou seja, se chama, a vocação é isso, né? Uma chamada, ao conhecimento de normas jurídicas tanto naturais, falamos aqui do direito natural, e no âmbito das normas jurídicas naturais, tem grande vulto o juízo da sindérese. Lembra-se que nós examinamos já a sindérese, que é um hábito da razão prática que nos fornece o primeiro princípio da atuação, o primeiro princípio da praxis. Agir o bem, evitar o mal. E esse juízo da sindérese é, portanto, o princípio de retidão de todas as proposições jurídicas retas. Qual é o princípio de uma proposição jurídica ser reta? O princípio é esse indicativo inaugural da sindérese. Ou seja, se eu digo que uma proposição jurídica é reta, ela pode ser reta, muitas vezes, em vista de uma norma posta na legislação, então ela é reta nesse sentido. Ela pode ser reta de acordo com os costumes pátrios, etc. Mas nós aqui falamos de um princípio. Porque algo pode ser conforme a um costume, mas se o costume for degenerado, a conduta não é reta. Para que o costume seja fonte legítima de uma atuação, é preciso que o princípio seja o princípio sinderético. Ou seja, a sindérese representa, ao fundo, o princípio derradeiro a que se ligam as retidões das proposições jurídicas e das condutas jurídicas. Mas, além da lei natural, claro, o notário tem que conhecer, para o exercício das suas funções, as regras determinativas do agir humano. Que regras são essas? São aquelas que, não estando diretamente manifestas, exprimidas na natureza das coisas,
exigem do legislador ou dos costumes, quando o legislador não atua para criar normas textuais, a sua indicação. Então, por exemplo, é razoável, e quem desrespeita isso imediatamente é censurado, haja ou não norma expressa, a adoção de filas. Prazos para a nossa conduta, qual o prazo que tem o registrador, ou civil, ou imobiliário, para expedir uma certidão? Isso não está na lei natural. A lei natural exige que o prazo seja razoável, mas não diz qual é este prazo. Isso depende de uma determinação. Então, há regras que são provenientes da natureza das coisas, são as leis naturais, e outras que são determinadas pelo legislador positivo ou pelos costumes. Essas regras determinativas são até exigidas pelas leis naturais. É a lei natural que exige que se complemente para que haja ordem na vida social. Além disso, também é chamado o notário a conhecer a realidade a que se moldam essas normas. Ou seja, não basta que ele seja um grande cultor, abstratamente, do direito, senão que ele tem que conhecer a realidade das coisas que se moldam, a que se moldam estas normas. As normas é que devem moldar-se à realidade das coisas, não as coisas martelarem-se para caberem dentro de normas a priorísticas. Então, o notário tem que conhecer a realidade da vida. Tem que se aproximar destes fatos, tem que apreendê-los. E isso inclui, como eu digo aqui no texto, as circunstâncias, que quase infinitas em possibilidade tenham relevância para a formação do ato prudencial e que se discernem pela experiência jurídica. Aqui está trecho importante. Os atos humanos, como todos os atos morais, estão sujeitos às circunstâncias. O que são circunstâncias? Circum quer dizer ao redor, em volta de. Circunstâncias corresponde à ação do que está em torno, em volta, ao redor de alguma coisa. São elementos acidentais. Que elementos acidentais? São 7 as circunstâncias. Há uma listinha mnemônica latina. É claro, no tempo que se falava o latim era habitual, era realmente uma lista valiosa do ponto de vista da memorização. Nesse momento já não é tão, mas não é tão útil. Mas enfim, está aqui a lista. São 7. Quis, quem? Quid, que? Ub, onde? Quibus auxiliis, por quais meios? Cur, com que intenção? Qual modo, de que maneira e quando? Quando e durante quanto tempo? Então, o notário, ainda que nunca tenha estudado teoria das circunstâncias, nunca se tenha dedicado à análise teórica disso, o que faz muitas vezes é recolher esses dados. Olha, quem participou disto? Muito bom. Quis. Que foi? Que ocorreu? Quid. Qual fato? Ubi. Onde ocorreu isto? Quibus auxiliis. Por quais meios produziu este ato? Cur. Com que intenção se praticou? Qual modo? De que maneira? Quando? Quando e durante quanto tempo? Olha, ontem eu estava muito interessante lembrar desse aspecto, penso eu, para esclarecer a importância das circunstâncias. Ontem eu participei de um julgamento muito interessante. Eu vou falar apenas teoricamente, claro, para não expor o caso como tal, em que a prova dependia de uma explicação, por a duração, por quanto tempo determinadas testemunhas teriam visto a ausência de uma pessoa num lugar. E ao não se esclarecer isto, ao não se pôr esta circunstância, não se podia realmente afirmar que a pessoa que deveria estar em determinado local havia faltado a ele durante o dia inteiro. Nós não sabemos por quanto tempo. Qual é a ideia? Eu chego no lugar e não vejo uma pessoa. Não digo por quanto tempo fiquei no lugar, saio afirmando que a pessoa não foi nesse dia, num dia inteiro,
ao local de seu trabalho. Se eu não indico por quanto tempo eu fiquei testemunhando isto, eu não tenho essa prova. Então, as circunstâncias são muito importantes. Elas acabam, embora elas sejam elementos acidentais do ato, elas são relevantíssimas para determinar toda a caracterização do ato. Muitas vezes, alterada a circunstância de uma ação, muda-se a sua espécie. O discurso prático jurídico. Bom, eu termino aqui esse parágrafo sobre a circunstância dizendo que cabe ao notário atribuir ao actum, aquele instrumento em um dictum, validade e eficácia pública. Muito bem. O discurso prático jurídico é a acepção que se indica figurada, silogismo jurídico-prudencial. Por que eu digo que isso é figurado? Porque, na verdade, é muito raro que se dê, de maneira esquemática e simples, um silogismo jurídico-prudencial. Quase sempre são vários silogismos encadeados, são silogismos complexos, envolvendo frequentemente entimemas, epiqueremas, etc. Uma série de coisas. Aqui nós falamos apenas para simplificar, por antonomasia, por assim dizer, silogismo jurídico-prudencial, que é também chamado de silogismo normativo. Esse silogismo exige, ao lado da apreensão dos primeiros princípios, que, como vimos, pode-se dizer que seja intuitiva, e por isso são percepcionados de modo imediato pelo hábito da sindérese, que, como sabem, é uma virtude intelectual, e das normas concluídas pela ciência ética. Já aqui nós estamos no plano da ciência, a ética ou moral é uma ciência, já não cabe no campo da sindérese, mas se cabe no campo de outra virtude intelectual, que é a virtude da ciência. Cabe, pois, ao notário ou a todos que praticam o discurso prático jurídico, e aí, por exemplo, o juiz, o advogado, o promotor público, etc., o conhecimento das regras determinativas também, postas nos ordenamentos locais. E, sobretudo, o conhecimento, notem bem, conhecimento de toda a realidade com suas circunstâncias, em que ela leva à determinação ou concretização do direito. Para que eu descubra a res justa, para que eu descubra a res certa, no caso também da atuação notarial e registral, é preciso que eu tenha conhecimento dos primeiros princípios, que há sempre, o conhecimento consequente das conclusões da lei natural, o conhecimento dos elementos de ciência ética, o conhecimento, na sequência, do ordenamento jurídico posto, que dizem as leis, e, finalmente, dos fatos a que aplicar. Note-se que, muitas vezes, nós temos algumas deficiências. Por exemplo, conhecimento do ordenamento jurídico posto, ele é bastante complexo, já em quantidade. Né? Eu mencionei aqui essa expressão muito interessante da grande professora francesa, Mireille Delmas-Marty, no sentido de que, na França, os especialistas em direito penal, dizia ela, os maiores especialistas em direito penal, não conseguem acompanhar a volatilidade da legislação francesa a respeito dessa matéria. No Brasil, então, muito mais. E nós temos que imaginar aqui que a legislação que há de considerar o notário, a legislação posta, é vastíssima, muito mais vasta do que a legislação penal francesa, no caso brasileiro, muito mais vasta. Envolve segmentos de várias áreas. Portanto, até para analisar a idoneidade da conduta dos notários, nós temos que ter muita ponderação, muito temperamento, porque não é simples. Sabe que mais de uma vez, eu estou há já 15 anos, já passaram mais de 15 anos que eu atuo em sessão de direito público não penal. Antes eu atuava numa sessão de direito público penal e agora estou numa sessão de direito público não penal. E não é incomum, lamentavelmente, que ainda a despeito da especialização da ação de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é incomum que eu seja surpreendido por alguma norma, norma muitas vezes que se encontra indicada em lei mais vasta, que eu desconhecia. Tamanho o vulto da legislação, e confesso aqui humildemente, é uma dificuldade muito grande acompanhar todo o movimento legislativo.
Esse discurso prudencial é prático pela natureza de sua premissa maior. Esse é o ponto interessante a considerar. Os discursos prudenciais são práticos. E por que eles são práticos e não teóricos? Porque a premissa maior é que dita a praticidade do discurso. Por quê? Porque a premissa maior do que nós aqui simplificamos chamando de silogismo prudencial é uma proposição normativa, a proposição normativa sinderética. Agir o bem e evitar o mal. De maneira que, ainda que possa haver, e frequentemente há, normas de caráter especulativo adotadas na premissa menor ou nas premissas menores, desdobradas nesse âmbito das menores, a conclusão é dirigida pela premissa maior, aplicando-se aqui uma regra própria do silogismo teórico. A silogística teórica possui 8 regras, ou 8 leis do silogismo. E uma das regras é essa: peorem sectur conclusio partem, ou seja, a conclusão segue a pior parte. O que é a pior parte nesse caso? O prático, em relação ao especulativo, o particular em relação ao universal, o negativo em relação ao afirmativo. Então, sempre essa é a pior parte. De maneira que o consequente do silogismo prudencial é sempre uma norma singular, particular e normativa. Essa regra é a sétima da silogística especulativa ou teórica, e que funda a natureza normativa do juízo da consciência moral antecedente, e afirma que a conclusão deva ser prática, se sua premissa maior é prática. Porque, na verdade, essa conclusão termina, como digo aqui, por ser um juízo resolutório do princípio assentado pela maior. Ao fundo é isto. Eu só resolvo para um caso aquilo que já está indicado na premissa maior. Agir o bem e evitar o mal. Está resolvido aqui. Ó. Agir o bem, neste caso, é fazer isso. Então, ao fundo, o que eu faço é expedir um juízo resolutório a partir do primeiro princípio da sindérese, mediando isto por todo um conjunto de premissas menores que eu acabo de mencionar, ou seja, a situação do caso, com todas as suas circunstâncias, o ordenamento jurídico posto, as normas da ciência ética e algumas normas de lei natural, ou seja, conclusões inferidas do primeiro princípio sinderético. Assim, ainda que se formem certezas absolutas na esfera do saber jurídico, guardemos-nos aqui dessa afirmação muito simplificada de que o direito não possui certezas absolutas. Isso não é verdade. O direito possui, sim, muitas certezas absolutas. E assim, entre elas, aqui se encontram as que derivam da indução sobre a verdade dos primeiros princípios de entendimento prático. Quando nós inferimos imediatamente do primeiro princípio alguma conclusão, nós temos certezas absolutas. Na mesma linha, não se pode negar o caráter universal das conclusões próximas, como digo, desses primeiros princípios sinderéticos, nem recusar evidências códice teóricas. Por exemplo, o todo é maior que a parte. Essa é uma certeza absoluta e que pode muitas vezes ter aplicação no campo do direito. Claro que a determinação prudencial do direito, esse é o ponto que deve frisar-se aqui, resulta sempre de uma investigação problemática, ou seja, de uma sindicância aporética. Ou seja, ela é problemática. O exame dos fatos é sempre algo problemático. Os magistrados, sobretudo, os notários, às vezes, né, se põem, claro, essa problematicidade, sabem muito de perto como é difícil, muitas vezes, encontrar as soluções adequadas para o campo jurídico, para fazer, portanto, essa determinação notarial, mas ela, muitas vezes, não é conflitante. Quando os clientes procuram o notário para realizar as coisas, estão mais ou menos conciliados, estão num caminho de concórdia já. Frequentemente é assim. Algumas vezes não, mas frequentemente é assim. O caso da magistratura, não. A magistratura sempre encontra situações, ou quase sempre encontra situações de conflito. Conflito de teses, conflito. E é muito interessante esta dificuldade. Eu tenho um texto que eu
que eu elaborei, isso há muitos anos, isso, acho que foi lá por volta do ano 2000, ou um pouco antes. Eu elaborei um texto para um livro que eu organizei em homenagem ao Dr. José Pedro Galvão de Souza. E o texto se chamava O Tempo e o Juiz Penal. Esse texto foi novamente publicado no, na segunda edição do livro, na verdade, terceira edição do livro Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, obra escrita pelo meu saudoso amigo Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior e por mim, e reeditada pela editorial Lepanto. E eu, aqui, nesse texto que eu falo sobre o juiz e o tempo e o juiz penal, eu exatamente comento essa questão da sindicância aporética. A imensa dificuldade que gera, isso ocorre também com os notários, ocorre com os registradores, com o bom advogado, com o promotor público. A imensa solidão de que é tomado quem tem que decidir um caso jurídico, quando percebe que não há certeza absoluta sobre o caso. Esse é o problema. Nós temos algumas certezas que são absolutas, do primeiro princípio sinderético, de conclusões da ética, etc., são absolutas. Mas a solução dos casos nunca nos dá uma certeza absoluta. O máximo que nós podemos atingir é uma solução de certeza moral, que é exigível para o pronunciamento da sentença condenatória no crime. Certeza moral significa, eu não nego de todo a possibilidade de que surja um argumento contrário, mas afasto, em princípio, a probabilidade desse argumento. E eu já contei isto, daqui a pouco eu vou contar novamente um fato aqui que mostra como isso aflige a situação do julgamento de casos. Embora seja uma reiteração do que eu já falei, como diz, repetitio mater studiorum est, ou seja, a repetição é a mãe dos estudos, do aprendizado. E este fato me ensinou muitíssimo. Eu vou contar aqui, eu peço desculpas àqueles que já ouviram, mas já vou contar. Então, aqui nós temos sempre uma sindicância aporética dos fatos. É sobre um campo de fatos, né, de facta, como digo aqui no latim, que exige uma atenta consideração da realidade do direito vivo e sobre o qual não se forma a proposição necessária e qualificada por certeza absoluta. Prossegue o texto. O caráter dialético do discurso prudencial para a determinação do direito é indicativo, portanto, e sempre, de uma sua conclusão apenas provável e não necessária. Muitas vezes esse é o drama que acomete notários e registradores, ou seja, querer uma certeza absoluta, querer uma segurança absoluta sobre determinada situação. E isto não há. Nos julgamentos jurídicos, por exemplo, dos tribunais, imensas vezes eu entro em sessão com uma certeza muito segura, propriamente interna, íntima, de que o resultado está bem. E alguns colegas levantam algumas objeções importantíssimas, impugnações que eu não tinha imaginado. Algumas vezes até altero o meu entendimento, outras vezes me confirmo nele, mas vejo que ele poderia ter sido abalado por alguma razão. E por que isso? Porque não há certeza absoluta quanto a julgamentos relativos a fatos. Há apenas uma conclusão provável, mais ou menos provável, nesses discursos dialéticos. Dialéticos no sentido aristotélico, ou seja, que vai nos levar a soluções prováveis, ou seja, não dialéticos no sentido hegeliano ou marxista. Assim, as determinações negociais de direito somente se destinam ao âmbito do que antes de efetuar-se era contingente por natureza, que se ajustasse de um modo ou de outro. É assim que se determina. Essa determinação negocial podia ser feita de um jeito ou de outro. Estamos seguindo nesta linha. Daí que a inventio notarial, ou seja, a invenção, a ars inveniendi do notário, a arte da invenção, da descoberta. A inventio aí significa descoberta. Não se subtrai do estatuto comum de todo o silogismo dialético, porque a validade desse discurso provável não desce da mera estrutura formal com que se articula seu antecedente discursivo. Seu problema capital é o de aferir premissas prováveis,
preciso aferir quais são as premissas prováveis. É o que se chama de endoxa. Aristóteles chama isso as endoxa. Premissas prováveis. Provavelmente a solução é esta. Cuja fonte principal são os lugares e tópicos na obra aristotélica. E que contém o quê? O que há nesses lugares e tópicos? Ali há uma crença, uma opinião, um saber objetivamente científico já constituído. Reparem aqui que coisa interessante em nossos tempos. A grande dificuldade que nós estamos tendo neste momento para indicar para julgar, para opinar qual será a melhor política pública a respeito desta pandemia, que está sendo muitas vezes confundida com pandemônio, são coisas diversas, é que não há um saber objetivamente científico já constituído. O que há são dissensões científicas, estudos em curso, estudos em marcha. É por isso que é tão difícil indicar qual a melhor solução. E é por isso que nós temos que ter também muita humildade ao reconhecer o estatuto próprio daquilo que nós dizemos acerca deste assunto. Trata-se de simples opinião. Opinião. E, portanto, o estatuto correspondente, dóxico, é o que não nos leva à certeza, ou que nos leva a uma certeza tênue, certeza própria das opiniões. Não há nenhum dogma aqui, não há nada envolvido. Os lugares comuns e os tópicos configuram, assim, o material mais relevante para o discurso, quer na via indutiva, que é a chamada epagóge aristotélica, quer na dedução. E sua invenção ou descoberta é muito resultante da tradição do pensamento. Que vale dizer, são prováveis, olha aqui, passagem interessante de Aristóteles, e aqui nós vamos terminar a lição teórica, eu só vou acrescentar aquilo que eu disse que faria, falar sobre a dificuldade, muitas vezes, nós temos certeza a respeito dos fatos. E que vale dizer que são prováveis as proposições que, tendo já suportado a prova de larga experiência, ou seja, uma experiência longínqua, abro aspas para citar Aristóteles, é uma passagem do livro dos Tópicos. É aquilo que, proposições que, diz ele, parecem bem a todos, ou à maioria, ou aos sábios. E entre esses últimos, os sábios, a todos, ou à maioria, ou aos mais conhecidos e reputados. Olha que interessante. Se valoriza a autoridade doutrinária. Em resumo, especialistas não são aqueles que a imprensa elege para ouvir o que quer ouvir, ou o que quer comunicar. Especialistas são aqueles que têm autoridade provada ao longo do tempo por sua experiência. Por exemplo, nessa área da medicina, o Dr. Cícero Gali Coimbra, com centenas de manifestações extraordinárias, um dos maiores, se não o maior mesmo, conhecedor do tema da mal designada vitamina D no Brasil e no mundo. Um homem de um valor. Essa é uma autoridade. Bom, eu queria falar, então vamos parar aqui a exposição teórica, e apenas para contar-lhes algo significativo, um exemplo significativo, uma ilustração que me pareceu emblemática da falta de certeza absoluta quanto à situação de fato. Claro que muitas vezes há evidência do fato, ou seja, quando o fato se percepciona diretamente. E aí, pois, é que se apresenta a importância da fé pública do notário, porque ele próprio, e com imediatidade, capta fatos sensíveis pelos seus órgãos dos sentidos exteriores, visão e audição. Mas deixando de lado estas circunstâncias, que são a circunstância chamada evidência, vamos considerar os demais fatos, e que estão sujeitos frequentemente a testemunhos ou outros indícios. E eu vou contar-lhes aqui algo que põe à mostra definitivamente a impossibilidade da certeza absoluta sobre fatos. Isso se passou no saudoso Tribunal da Sala Criminal de São Paulo,
tribunal que se extinguiu por uma menos prudente edição de emenda constitucional em dezembro de 2004. E que era, esse Tribunal do Estado Criminal, em quantidade de juízes, o maior tribunal penal especializado do mundo. É interessante. Uma larga tradição de grandes valores intelectuais que por ali passaram há muitas décadas. Pois muito bem, o grupo de câmaras, que reunia a 11ª Câmara, da qual fazia parte a 12ª Câmara, esse grupo de câmaras era o responsável para julgar as ações de revisão criminal, que, como sabem, é uma quase rescisória de decisões transitadas em julgado em desfavor de réus. E havia, então, uma ação de revisão criminal, cujo relator é um meu querido amigo e atualmente vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje desembargador Luiz Soares de Melo Neto. O Luiz Soares era o meu revisor na Câmara, 11ª Câmara, e eu conhecia os seus critérios, critério firme, atuava sempre de maneira muito grave. Não era um juiz laxista, não era um juiz que relaxasse penas, não era um juiz que julgasse sentimentalmente, ou por medo, ou com argumentos meramente de política, não, era um juiz efetivamente que se dedicava a examinar os fatos e aplicava o direito correspondente. Então vai lá para julgamento um caso, ele era relator do processo de revisão criminal, no grupo de câmaras, e que se envolvia, eu peço desculpas àqueles que já conhecem essa história, muitos daqui dos que se encontram presentes nessa nossa exposição já conhecem isso, né? Mas enfim, era um caso de um réu que havia sido preso em flagrante delito depois de um assalto. Esse réu havia confessado na fase policial, havia confessado o crime em juízo, havia sido reconhecido por 3 das vítimas. Com ele, réu, foi apreendida a arma usada para a prática do crime e, igualmente, o produto do roubo. Então, vejam, apreensão do produto do roubo, apreensão da arma usada para o crime em poder do réu, confissão do réu na fase policial e na fase judicial, reconhecimento do réu pelas vítimas, tanto na fase policial quanto na fase judicial. Foi condenado por prática de roubo, com uso de arma. E aí entra com revisão criminal, pedindo a absolvição. Dentro desse fato, quando o relator leu o resumo do processo, indicando tudo isso, eu, que não havia visto o processo ainda, imaginei que a solução era mais ou menos óbvia e que saltava aos olhos, ou seja, vamos negar a revisão criminal. Aí o relator diz assim: pois então eu quero dizer aos senhores que eu estou provendo a revisão criminal e estou declarando o réu absolvido. Mas como? O que está acontecendo? Vem a explicação. Olha, senhores, o que aconteceu. Uma das vítimas foi a juízo, reconheceu lá o réu, saiu da sala de audiência e ficou sentada no átrio do fórum esperando que fossem buscá-lo. É quando o réu que estava preso passa por ela, conduzido pelos guardas. A vítima viu, pois, de pé e caminhando, e no dia seguinte procura ela, a vítima, um advogado. E disse: doutor, eu acho que eu vou ser preso. Por que, minha senhora? Por que a senhora vai ser presa? Porque eu reconheci falsamente um réu. Como a senhora fez isso? Pois é, doutor, era ele e não era. Mas como é que pode ser uma coisa, ao mesmo tempo ser e não ser? Pois é, doutor, eu fui ao fórum, era ele, eu vi a cara dele, era ele que praticou o crime. Eu reconheço perfeitamente, já tinha reconhecido na polícia. Mas acontece que eu percebi que ele tem uma perna mais curta do que a outra. E aquele que me assaltou, não tinha essa perna mais curta do que a outra. O
o advogado ficou surpreso, dias depois procurou a delegacia, falou com o delegado, foi tratar de ver o que estava acontecendo e depois se desvendou a história. Este réu que havia sido condenado era irmão gêmeo. Quem tinha praticado o crime era o gêmeo dele. Ele, então, para defender o irmão, aceitou essa culpa. Não imaginem que se trata assim, de uma ação demasiadamente benigna, benemerente, porque, na verdade, ele era também havia praticado outros crimes e um irmão respondia pela culpa do outro. Isso é uma compensação de autorias criminosas. Mas veja, se num caso, com tudo isto, reconhecimento das vítimas, confissão do réu, apreensão da arma, apreensão do produto do roubo, ainda assim, pode haver um erro na conclusão do silogismo dialético, do silogismo potencial, quando não haverá possibilidade desse erro? Ora, isso nos deve acautelar de que nós devemos produzir o melhor possível o silogismo prudencial com uma boa preparação da conclusão. E, sobretudo, neste caso, com uma boa diagnose do fato. Eu queria aqui chamar muita atenção para a circunstância de que ia em curso o século XX, século anterior, e antes das máquinas, dos computadores de uso pessoal, quando José Casantobenhas, que foi presidente da Suprema Corte da Espanha, afirmou que o grave problema da magistratura era a falta de diagnose do fato. Ou seja, julgar simplesmente por categorias abstratas, a priorísticas, sem examinar se os fatos estavam realmente submetidos, por sua situação, a uma determinada imposição normativa. Esta falta de diagnose do fato só tendeu a piorar nos últimos tempos com o advento dos mecanismos, por exemplo, do Word, o que eu chamei de perversão da tecla F3 no sistema WinWord, porque se aperta a tecla F3 entra um texto imenso e parece que está tudo decidido. Um ministro do STF certa vez falou nas decisões prêt-à-porter, que já estão prontas, que parece aplicar-se a todos os casos, e exatamente por isso não se aplica a nenhum. Com a tendência atual de decisões sempre com muita palavra, muito escrito, decisões longas, mas que exatamente por isso muitas vezes se perdem em relação ao fato que tem que ser examinado concretamente. O desprezo do fato em favor da pesquisa da fonte da solução jurídica, que hoje em dia, como sabem, com larga predominância, a fonte é a jurisprudência pretoriana. A esse propósito, assim, para encerrar nossa aula, certa vez, discutindo no meu gabinete sobre um caso novo que havia surgido, um fato que escapava a todos os nossos precedentes, eu dei uma orientação: olha, vamos fazer assim o voto nesse sentido, vamos submeter à Câmara, ver o que a Câmara acha, que me parece a solução correta. Preparem o projeto de voto que eu quero examinar. Passado aí uma semana ou 15 dias, esse voto não voltou. Meu gabinete trabalha com muita rapidez. Eu chamei o gabinete: cadê aquele caso? Doutor, é que nós não achamos ainda nenhum precedente dos tribunais posteriores para poder colocar no voto. Por que nós temos que achar necessariamente um precedente do tribunal posterior? Agora nós viramos rito de passagem, ou seja, nós temos que copiar simplesmente o que já se decidiu em outra instância, é isto? Então, nós precisamos exatamente reencontrar aqui a sensatez jurídica, neste caso, voltarmos a prestar um tantinho atenção à doutrina, à experiência daqueles que apreciaram casos em abstrato, a experiência doutrinária, sem a paixão do momento, não é? E isso favorece muito as decisões, esclarece muito as decisões. Mas sabemos que, e esse é o aspecto a considerarmos, sabemos que, frequentemente, vamos ter grave dificuldade em determinar o que é mais correto, o que é mais justo para determinada situação. E o notário também. Isso deve ser algo para
de um lado, incentivar o notário a procurar melhores decisões notariais, mas, de outro lado, devolver a eles uma certa tranquilidade de que o fato de decidirem de um modo e terem uma posição divergente de um outro notário não significa necessariamente um erro ou algo que deva levar a uma convulsão. Acho que é preciso ter muita tranquilidade nisso, imaginar que são coisas discutíveis, muitas vezes, opinativas outras tantas. Procurar sempre melhores soluções. E isso também aconselha a que o poder de controle disciplinar saiba conviver com essas divergências de posicionamento jurídico. Aqueles que têm notícia da minha participação, seja no Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, seja na Câmara Especial do Tribunal de Justiça, em que nós cuidamos de questões disciplinares também, sabem dessa minha posição, que é de respeito à independência jurídica do notário e do registrador. Ou seja, de não impor-lhes o entendimento de turno que possa ter o judiciário a respeito de determinada matéria. Isso é um respeito às circunstâncias de que o direito é um saber prático e que leva a conclusões prudenciais, dialéticas. Se nós perdemos essa ideia desse estatuto na determinação do direito, nós, na verdade, transformamos ou pretendemos transformar o notariado em uma atividade meramente geométrica, de decisão mora e geométrico. E isso não está correto. Bom, nós vamos então, daqui a 15 dias, prosseguir e acho que terminar aqui este capítulo relativo à determinação notarial do direito. É até interessante que tenham aí esses 15 dias para meditar sobre tudo isso e suprir aqui as deficiências da minha exposição, especialmente os notários que têm experiência prática disso. Sabem muito melhor do que eu, isso que eu acabei de expor, pela experiência prática. Isso se faz com natural na sua atividade. Pode ser que não tenham teorizado sobre isso, mas viveram isto. Esta é uma diferença importante. Eu na terça-feira, agora 2 dias, participei lá de uma live, né, como se diz agora com frequência entre nós, a respeito da obra e da vida de José Pedro Galvão de Souza, meu grande mestre. E ao terminar a live, eu comentei aqui com o pessoal de casa que havia uma diferença entre comentar sobre a vida de alguém sobre a qual eu pudera me dedicar em leitura de livros, uma biografia, por exemplo, do grande Padre Pio da Pietrelcina, que é um homem cujo conhecimento da vida eu me dediquei, ao longo do tempo me venho dedicando, lendo tudo que posso a respeito da existência deste homem extraordinário, deste homem santo extraordinário, com uma vida magnífica que vale a pena ser lida. Mas é muito diferente, embora eu tenha ido a San Giovanni Rotondo, e tenha estado nos locais em que esteve o Padre Pio, ter visto até mesmo lá exposto o corpo do Padre Pio, é muito diferente isto, conhecer a vida de alguém por um livro, e conhecê-la tendo participado desta vida. Ou seja, o fato de eu ter me connaturalizado no contato com a vida de José Pedro, a quem eu conheci muitíssimo, cuja casa frequentei várias vezes, torna mais fácil. Eu falo dos amigos que foram amigos de José Pedro, que eu conheci os amigos. Eu falo, fulano, Beltrano, Ciclano. É diferente de dizer, o livro diz que fulano... E essa diferença faz com que o notário tenha uma capacidade de apreensão disso que eu estou falando aqui do aspecto teórico, muito maior do que a minha. Porque o notário tem essa vida, ele está connaturalizado com a prática. Sabe isto. Eu vejo isto, é diferente. O notário vive isto. E o que eu trato de fazer é simplesmente estimular os notários a que possam ver, um tantinho mais teoricamente, aquilo que eu vejo com dificuldade. Eles têm facilidade para ver e precisam se dedicar a isto. Até para ensinar-me. Essa é a verdade. Bom, vamos lá cumprimentar aqueles que aqui se encontram. Novamente, a minha saudação. Bom dia, doutora Mônica, grande presidente da ANOREG e que foi presidente do Colégio Notarial
do Brasil, da região do Paraná, uma liderança política hoje já consolidada em todo o Brasil, uma capacidade de articulação muito grande, filha de desembargador, irmã de magistrados, casada com um magistrado como este meu amigo, desembargador Fábio Della Vecchia, de quem sou suspeito para elogiar, grande desembargador Fábio. A doutora Mônica tem ocupado politicamente com muita competência, com muito jeito, com muito tato, as necessidades, cuidar das necessidades do notariado paranaense e brasileiro, segundo as notícias que venho recebendo. É motivo de muita satisfação vê-la aqui no nosso público. Quero saudar a Conde Júlio e a doutora Amanda Gil, que sempre estão presentes nessas nossas aulas e que são agora, com a editorial Lepanto, os responsáveis pela publicação dos meus livros. Doutora Marta Alea. Olá, bom dia. Buen día. No la conozco, pero gracias. Gracias a usted por la participação aqui. Doutor Eduardo Amadei, bom dia. Doutor Fausto Mota, bom dia. Doutor Fausto, precisamos voltar às nossas aulas presenciais, não é? Estimada Laura Porto, grande amiga e traço importante no meu grupo do discipulato. Laura é uma pessoa a quem estimo muitíssimo. Doutora Tânia Maria, bom dia. Estimada Margarete Maia, sempre presente, uma figura encantadora, lá do Ceará, onde também se encontra a minha estimadíssima amiga Thaís Castelo Branco, e agora também a Larice Moura, a tijucana que foi lá para Itapipoca, atualmente em fase de criação notarial brasileiro. Está desvirtuando o tipo de notariado latino. Talvez não seja em fase de criação, doutora Mônica, seja em fase também de desconstrução. Ou seja, criar um notariado brasileiro aí, o notariado caboclo, pode ser. É a tal história. Desculpe, já tomei mais de 1 hora dos senhores aqui. Enfim, tempos de prisão domiciliar permite que a gente despenda essas observações. Nós não sabemos bem, como as coisas são contingentes, o notariado é uma instituição contingente, quer dizer, não é uma instituição natural, é uma instituição artificial. Nós não sabemos bem se nós podemos produzir ou não um notariado melhor do que o notariado latino. É possível, possível. Humanamente é possível. Agora, o problema é que entre aventurarmos a algo melhor e termos a possibilidade de desenvolver aquilo que vem provando seu êxito ao longo do tempo, parece muito mais prudente que nós desenvolvamos, retificamos aquilo que devamos retificar, ajustemos as circunstâncias, algo que já existe, do que nos lançarmos a uma aventura, que frequentemente não dá resultado. Mais ou menos é a ideia seguinte, desculpe o pitoresco disso, mas é verdade. A gente entra no avião e vê lá o piloto tirando um parafuso. Por que o senhor vai tirar esse parafuso? Não sei, parece-me que se eu tirar esse parafuso daqui, esse avião vai voar melhor. Mas como parece? Sim, eu tenho essa expectativa. Não pode ter essa expectativa. Há dezenas de anos, ou quase uma centena de anos, que todo mundo voa assim, com esse parafuso aqui, o senhor vai tirar? Mas eu acho que talvez dê resultado. Vamos aventurar. Não, desculpa, eu vou descer aqui do avião. E é isso que deveríamos pensar. Ou seja, está bem, é possível que até o avião voe melhor sem o parafuso. Mas nós vamos nos arriscar? Qual o preço da volta, se é que haverá volta? De fato, doutora Mônica, eu acho que nós vivemos um período de abandono da tradição do notariado latino no Brasil. Risco de abandono. Pode ser só para o período emergencial, mas o grande problema do Brasil é que, num estado emergencial, se vão criando coisas. Vejam aí, ao lado do estado de sítio de defesa previsto na Constituição, agora estão inventando um estado de calamidade que permite fazer qualquer coisa. Então nós temos que compreender que essa desconstrução pode levar a alguns resultados que não sejam bem os desejáveis para o notariado. A primeira coisa que vejo é que esse detrimento, essa depressão do caráter jurídico ou de jurista do notário para o de mero documentador,
A ideia de que o fato de a máquina poder, aqui é um problema tecnocrático, a máquina pode, de fato, exercer uma função no campo da fé pública de conhecimento, tão boa ou melhor que a do que o notário. Eu admito. Mas, a partir daí, entender que nós possamos passar para um regime meramente formulário, em que o notário está reduzido à função de documentar ou de ser um mero receptor de títulos e perde todo o caráter de jurista e deixa de exercer o principal da fé pública notarial, que não é a fé de conhecimento, vai levar-nos efetivamente à conclusão da desnecessidade do notário. O notário passará a ser um mero custo. E bastará então que nós façamos, nós os particulares, os nossos próprios contratos. Desaparece o jurista, desaparece a importância do notariado, desaparece a importância do cavelho notarial, do especialista. E o que nós estamos fazendo é regredir a um tempo em que o notário não existia. E isso é o que se chama de retrocesso. Ou seja, o risco é de que o modelo caboclo de notariado seja efetivamente ruim. Mas é claro, alguém dirá, pode um dia ser melhor? Pode, é contingente. É preciso admitir. E alguém dirá com melhor razão, o que é que o senhor tem que ver com isso? O senhor não é notário. Bem, não importa, eu continuo tendo direito a opinar alguma coisa. E eu tenho, sim, um direito. Porque pode haver gente que ame tanto as instituições notarial e registral quanto eu. Mas eu duvido. Desculpem a aparente presunção que há nesta frase, mas eu me dedico a essas atividades de estudo, de amor pelo notariado e o registro, desde o ano de 1984. É uma vida dedicada a esses estudos. Estudos que não larguei sequer quando estava em atividades no Tribunal Criminal e agora mesmo no Direito Público, que poucas vezes tem de tocar em temas de registro de notas. Então, eu mesmo me concedo a possibilidade de, em nome deste entranhado amor que tenho por essas instituições, pretender palpitar, ainda que solitariamente. Não importa que a minha voz seja ou não ouvida, eu tenho o direito de pensar o que penso e de expressar assim, se me permite, em nome do amor. Doutora Cida Cavalcante, bom dia. Que saudade da Cida do 18º. Um grande abraço para o meu grande amigo Bernardo Oswaldo Francês, modelo de registrador imobiliário. Doutor Max Moreira, bom dia. Doutora Sônia Machuca, bom dia. Muito obrigado. Não sei se sou um especialista, mas muito obrigado, doutora Mônica. Doutor Lucas César, bom dia. Doutor Renato, muito prazer em vê-lo aqui. E muito obrigado novamente pela oportunidade que me dá de ter um meio de divulgação quanto é de importância o Colégio Notarial Brasileiro da Associação do Paraná. Mariana, muito obrigado. É ela que produz ou lidera a produção de todo o material de divulgação aqui do nosso curso. Dá um amparo muito grande aqui, muito obrigado. Doutora Fernanda Dias Mendes, muito obrigado. Ah, meu amigo Fábio. O Fábio tem, entre outras virtudes, uma que é extraordinária, ser corintiano. Esta é contada entre as maiores virtudes, doutor Fábio. Muito bem. Agradeço a presença do Fábio aqui também, a de todos aqueles outros que não consigo ler aqui nos comentários. Peço desculpas pelo um pouco de arroubo na defesa da minha própria possibilidade de falar em matéria de notas e registros, mas quando a afeição é funda, sincera, vívida e vivida, penso que ela dá ensejo alguma possibilidade de um certo arroubo, do qual me desculpo. Entusiasmo talvez um pouco exagerado. Muito bem, até a semana que vem, se Deus permitir. Hoje, quem puder assistir às 5 horas, a continuação da aula de propedêutica jurídica, vamos continuar aqui nesse mesmo Pensando, excursionando sobre o pensamento de José Pedro Galvão de Souza. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus permitir.